Conselhos gestores de políticas públicas. Agora a gente vai ver um mecanismo que é, como a gente viu, lembra daquele, vamos ver aquele gráfico de novo? Olha lá, ó, discussão em conselhos, tá vendo? Deixa eu até ampliar aqui para você enxergar melhor. Deixa eu apagar, peraí. Apago e vou apagar tudo e vou mostrar aqui amplamente, né? Tá, gráfico, periodicidade, gráfico, periodicidade e tipo de inclusão. Aqui, discussão de conselho. Então, ó, conselho, tá vendo? Tem inclui bastante, inclui aqui e acontece aqui, né? Entenderam? Então, a discussão em conselho, né, de gestão de política pública é bastante, digamos assim, representativo da participação ampliada e institucionalizada da sociedade, certo? Certo, professora. Então, lembrando disso aqui, agora vamos voltar aqui lá no nosso tópico. O que a gente precisa pensar? Que isso daqui é central quando a gente está falando da institucionalização da participação social, tá? De maneira legítima, de maneira mais legítima, né? E com representação. Por quê? Porque quem está aqui o conselheiro não é qualquer um. O conselho não é aberto. Ah, eu chego lá agora e quero participar do conselho de saúde do meu município, porque eu assisti a aula da Lê e eu fiquei convencida de que a sociedade tem que participar, meu nível de consciência aumentou e eu vou chegar lá no conselho e eu vou ajudar. Posso? Não. Por que não? Porque quem participa dos conselhos gestores são os representantes eleitos ou indicados, tá? Porque tem os eleitos da sociedade e também tem os indicados, né? Os indicados do próprio Estado. Então, tem outros mecanismos que são abertos à sociedade e que dão voz à sociedade. Não é o Conselho de Gestão de Políticas Públicas. É, por exemplo, a audiência pública, conferências, né? Então, esse mecanismo aqui, ele tem determinadas características que a gente precisa focar nessas características, tá? Se tiver um processo de memorização, memoriza o que é conselho gestor. Por quê? Porque aí as outras formas de participação vão ter características mais alargadas que a do gestor, do conselho de gestão, tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Aqui, ó, Maria da Glória Gon, a maravilhosa, né? Falando de conselhos gestores e participação sociopolítica. A professora Maria da Glória, ela fala assim, ó, os conselhos foram inscritos na Constituição na qualidade de instrumentos de expressão, de representação e de participação da população. Essas estruturas inserem-se, portanto, na esfera pública. Olha lá, ela falando a mesma coisa que a professora Evelina. E, por força da lei, a lei faz o quê? Institucionaliza. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui cai em prova, tá? Integram-se com os órgãos públicos vinculados ao poder executivo. Isso é importante. Os conselhos estão ligados a qual dos três poderes? Ligado ao poder executivo. E por quê? Porque é o poder executivo que executa a política pública, tá? E o conselho? O conselho é um gestor da política pública. Isso aqui vai cair na sua prova, hein? Olha lá, voltados para as políticas públicas específicas. Então, é o Conselho Gestor de Políticas de Saúde, Conselho Gestor de Política para a Educação, Conselho Gestor do Meio Ambiente, Conselho Gestor da Cultura, entendeu? Então, cada área de política pública tem o seu conselho. A ideia é essa, não é um conselhão, tá? Não é um conselhão, é um conselho de tema específico, responsável pela assessoria e suporte ao funcionamento da área em que atuam. Então, o Poder Executivo, que é aquele que elabora a política pública, ele poderia contar com o conselho gestor, né? E fazer uma política pública com mais respostas à demanda da sociedade. Está vendo? Não melhoraria?
a representação política? Talvez a gente não tivesse tanta crise de representação política? Sim, né? Poderia. Então, outra coisa que eu quero destacar aqui. Conselho gestor é instrumento, é mecanismo, é uma ferramenta, certo? Deu para entender a noção? Ele não é simplesmente uma teoria. O conselho, ele é ao mesmo tempo um direito, mas ele é porque ele faz consumar o direito de participação. Ele é um mecanismo institucional de participação, certo? Que expressa o quê? Né? Que é a expressão das demandas da sociedade, representação dos interesses da sociedade e participação. Você está vendo? Participação e representação no mesmo eixo, né? Então, existe nas 3 esferas do governo, federal, estadual, municipal, abordam temas ou direitos específicos, constituem-se como instâncias de decisão política, não sendo destinados ao atendimento direto. Então, não é um órgão que atende à sociedade. Nossa, eu estou com um problema aqui, aquela criança, então eu vou lá, no conselho tutelar. Na verdade, não, né? Deveria ir, no Ministério Público, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o conselho não atende diretamente, ele não foi feito para atender os problemas da sociedade. Vai no CAPS, né? No centro de atendimento aos problemas da saúde e por aí vai. Entende? Então, vai lá na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, né? Por quê? Porque os conselhos, eles são para contribuir na formulação e no controle da política pública, mas não no atendimento à demanda da sociedade. Entenderam? Olha isso aqui, hein? Isso aqui, olho vivo. Sua criação é respaldada por lei. Institucionalização. E seus regimentos são definidos pelos próprios conselheiros, variando de acordo com a legislação e a correlação de forças internas. Isso aqui é interessantíssimo, né? Para você entender que assim como tem disputa no parlamento, tem disputa nos conselhos também. Porque se os conselhos são representantes da sociedade civil, e se cada vez mais a sociedade civil está organizada, está participando, está ativa, significa que o conselho não vai ter um pensamento homogêneo. Se ele é um espaço de decisão política, vai ter disputa naquele espaço, tá bom? Como um espaço parlamentar, certo? Ligados às atividades de formulação e controle. Já vi em prova o quê? Colocando implementação. Conselhos gestores são mecanismos de formulação, implementação e controle. Errado. Quem que implementa a política pública no Brasil? O Estado, tá? O Estado. Isso aqui é o Estado? Não é. Isso não é o Estado. Então, isso é uma instância de mediação entre o Estado e a sociedade. Porque a gente tem no Conselho Gestor representantes do Estado e representantes da sociedade. Então, ele não é um quarto poder, não é um conselho do Estado, tá bom? Então, ele é o quê, professora? Ele é criado por lei, ele é uma espécie de, né? Ele é um mecanismo de participação. É isso que ele é. Pronto, tá? Porque se eu tentar explicar mais do que isso, vai ficar enrolado. E você também vai ficar enrolado na sua cabeça. Pensa nisso. Criado por lei, mecanismos de participação da sociedade, né? E do Estado nessa esfera pública. Beleza? Ótimo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer espaço institucionalizado, professora, é mecanismo de participação de política pública? Não. Vou pegar um sindicato, tá? Um sindicato, ele é uma instituição, ele é legítimo, ele é oficial. Inclusive, os acordos que o Estado faz com os empregadores têm força de lei, né? Os acordos coletivos que o Estado, que o sindicato faz com o empregador, com o patrão, com a empresa, tem força de lei, né? Tem um princípio lá no direito do trabalho, que é o princípio daquele que pode menos, né? Então,
que é o princípio que está sempre do lado do trabalhador. O direito do trabalho está sempre do lado do trabalhador. Você que está, por exemplo, estudando direito do trabalho, sabe disso melhor do que eu, muito melhor do que eu, certo? Certo. Então, o acordo coletivo tem força ou não tem força? Tem. Então, o sindicato é uma instituição que legitima algumas coisas, ele tem legitimidade frente ao Estado. Só que o Estado não participa do sindicato. Não participa. O Estado não cria o sindicato. O Estado não cria. Tem uma lei que criou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, o Sindicato dos Metroviários do Ceará. Não existe isso. O Estado não cria. Quem que cria o conselho? O Estado, por meio de lei. Tá? Quem faz lei? O Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo cria o conselho, que está conectado ao Poder Executivo. Deu para entender? Então, nem todas as instituições que têm legitimidade na sociedade são mecanismos de participação social, como os conselhos gestores de políticas públicas. Deu para entender? Ótimo. Então, vem aqui, ó. Aqui, então, formulação e controle. Não tem execução, tá? E nem todos com legitimidade são conselhos. Mecanismo que combina participação e representação, isso que eu acho que já está claro. E os conselhos contribuem para a construção de uma cultura política de participação cidadã. Então, por isso que eu falei, né, para vocês que o conselho, ao mesmo tempo que ele é resultado da reorganização da sociedade civil nos anos 80, ao ser previsto pela Constituição, ele se transforma num mecanismo que impulsiona o desenvolvimento de uma cultura cidadã, de participação cidadã. Por quê? Carole Pateman, de novo, é participando que a gente aprende a participar. É participando de um instrumento de democracia que a gente aprende a ser democrático, tá bom? Para a gente finalizar, né, já que a Maria da Glória Gon fala para a gente que a gente tem duas etapas, né, e uma etapa, a segunda etapa é a partir dos anos 90, a diversificação dos mecanismos, o aprofundamento, a ampliação e a diversificação desses mecanismos, a gente pode olhar e conectar isso com os governos. Esses foram os governos que mais incorporaram, que mais criaram conselhos. Afinal de contas, os conselhos são criados por leis, né? Então tem tudo a ver com o governo de plantão. Se os governos reconhecem mais, né, a legitimidade da participação social, ou se eles reconhecem menos. Se eles promovem a criação e a diversificação desses mecanismos, ou se eles promovem o enxugamento desses mecanismos. E aí, de novo, né, aqui um estudo do IPEA, que usou essa fonte aí, no nosso material tem a citação bonitinha lá para você fazer a referência, tá? Então, olha lá, criação de conselhos nacionais, não são os conselhos municipais, tá? De políticas públicas por presidente. Aí a gente tem aqui, lembra o Figueiredo? Presidente Figueiredo, o presidente militar, que impulsionou a abertura lenta, gradual e segura, depois o Sarney, depois o Collor, o Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer. A pesquisa termina aqui, tá? Então, olha só, FHC, há um salto gigantesco, né, do Itamar para o FHC, né, de 2 para 19 conselhos nacionais de políticas públicas. Aí, criação, tá? Significa que vai se somando, tá? Aí, depois aqui, Lula criou 41 conselhos, Dilma criou 11 e Temer criou 1, né? Aqui ele criou menos do que o último presidente general Figueiredo, o Temer. Daqui a pouco eu vou falar o que significa, o que alguns estudiosos do IPEA e até da escola do ENAP, e alguns professores de universidades pelo Brasil afora, como Leonardo Avritzer, Evelina Dagnino, Maria da Glória Gon, Luciana Tatagiba,
como eles interpretam o fato de, no governo Lula, dos 2 primeiros mandatos, tá? Ter havido a criação de tantos conselhos nacionais. O que isso significa para a democracia, a consolidação democrática, a forma de governar e etc. Já vou lançar essa pergunta, mas eu vou responder daqui a pouco, tá? Vamos fazer uma questão por agora. Vem aqui comigo, ó. No que diz respeito ao Estado, como forma complexa de organização que produz, gera e controla, formula e implementa políticas públicas, julgue o item a seguir. Para colaborar com a gestão pública, o cidadão pode escolher participar dos conselhos gestores, órgãos colegiados e, em geral, paritários entre o governo e a sociedade, estando consciente do clientelismo e do corporativismo presente nesses ambientes de democracia participativa. Gente, por que isso aqui tá errado? Tá errado. Tá? Deixa eu tomar até um gole para te explicar, um gole de água. Aí eu amo, gente, estudar o Estado. Nossa, como eu amo. Olha aqui. E como eu amo também ser professora, né? Porque aqui é uma questão de interpretação. A literatura diz claramente que esses espaços de participação de conselhos gestores são tomados por clientelismo e corporativismo, que é mais difícil para a sociedade controlar um conselho gestor do que controlar um deputado, um parlamento. Porque sobre o parlamento e sobre o deputado, existem muitos mecanismos, né? Que envolve, por exemplo, eleições, uma instituição, que é a eleição, que todo mundo participa, é obrigatório, né? Então, isso tudo faz com que o parlamento, a quantidade de dinheiro que o parlamento move todo o orçamento do Estado, né? Então, diante de tudo isso, acaba que o Estado, ele, apesar da crise da representação, existe maior controle sobre ele. E muitos estudos mostram que nesses mecanismos aqui, que ao serem criados pretenderam, né, ampliar a democracia, nem sempre ele amplia. Por quê? Clientelismo e corporativismo. Né? Nem todo mundo vota para conselheiro, nem todo mundo sabe quem é conselheiro da sua cidade. Então, são formas de controle muito menores. Os representantes que estão no conselho dão devolutiva para a sociedade, não prestam suas contas para a sociedade, né? Eles, assim, principalmente nos conselhos municipais. Os conselhos nacionais, eles têm mais visibilidade, né? Os representantes do Conselho Nacional de Educação, por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Educação, todo mundo sabe quem é, né? Agora, Conselho Municipal de Cultura, dos 5.500 e tantos municípios, você entendeu? Então, o grau de responsabilização é menor. Por isso que acaba isso acontecendo. Agora, por que essa aqui está errada, então, professora? Porque ele diz que são ambientes, assim, de democracia participativa. Estando consciente do clientelismo e corporativismo presente nesse espaço de democracia participativa. Então, primeiro, isso aqui está errado. Os espaços de democracia participativa, eles não são assim porque são de democracia participativa, entende? São outros mecanismos que fazem com que exista esse clientelismo e esse corporativismo, tá? E isso daqui não significa que existem todos. Não é uma generalização. Aqui a questão, além de tudo, a questão está generalizando e dizendo que a gestão pública, né, por meio dos conselhos gestores, ele é sim. Não, ele não é assim. Ele não é assim, tá bom? Em regra. Não é em regra, não. Bom? Então, por isso aqui está errado. Vamos lá, para mais uma questãozinha aqui, ó. Vem comigo. A coordenação governo-sociedade traz o benefício do diálogo entre esses sujeitos na elaboração e avaliação de políticas públicas. No processo de criação e implementação de uma política pública, é natural esperar que a participação social e o controle social ocorram em que momentos? A participação e o controle ocorrem em que momento? A participação inicia-se na criação de um comitê de elaboração de projetos e propostas e o controle por meio de comitês de avaliação. Isso aqui é política pública,
Certo? Sim ou não? Sim. E olha só, então, formulação e controle. Então, gabarito letra A. Vamos ver as outras. A participação ocorre na avaliação da proposta e o controle dá-se nas 3 fases do projeto, inicial, intermediário e intermediária, não. Por quê? Porque não é aqui que a gente não inclui a implementação. A participação social é revelada nos momentos de deliberação sobre o projeto proposto por meio de comitês representativos. É só aqui? Não. É também no controle. Tá? Então, isso também é incompleta. A participação social ocorre no planejamento, mas à frente após a tomada da decisão no âmbito da administração pública. A tomada da decisão no âmbito da administração, não necessariamente, tá? Ocorre o exercício do controle. Não, tá? Ocorre fora também da administração pública. Por quê? Porque o conselho, ele está fora da administração pública. Não se pode separar a elaboração da avaliação, visto que ocorrem de maneira contínua em todo o processo, inclusive na execução. A elaboração não ocorre. A avaliação, check, mas a elaboração não. Então, o gabarito dessa questão é letra A. Beleza? Beleza, prof. Então, deu para sacar aqui as principais características do conselho gestor, as críticas, os avanços, tá? Decore isso daí, e aí agora a gente vai falar sobre conferências, audiências e PPA no próximo bloco, tá bom? Te vejo lá.